Graça e paz para você que está conosco, boa noite. Graça e paz para quem está conosco pelo YouTube, está nos acompanhando. Preste bastante atenção que a mensagem de hoje começa com uma pergunta, tá bom? Tá bom? Me entenderam? A mensagem começa com uma pergunta. Quem aqui acha que tem o direito de se sentir ofendido quando é maltratado? Quem aqui acha que tem o direito de se sentir ofendido quando é maltratado? Opa, acertou. Aleluia, você é fera, hein? Depois você vai pagar um churrasco para nós. O pessoal, eles não estão entendendo nada, porque acho que não estava saindo aí em cima, né? Estava também? Quem aqui acha que tem o direito de se sentir ofendido quando é maltratado? Me maltrataram, vou ficar ofendido, chateado. Nós estamos numa caminhada para a presença de Deus. E queira você ou não, tenha você sido ensinado por alguém que é diferente disso, eu sei que existe um inimigo presente no mundo, constantemente atuante, mas nem sempre ele é o culpado de tudo do que acontece em nossa vida. Nem sempre. Ele é o culpado de tudo. Nós estamos falando do engano e de como muitas pessoas são enganadas e passam a ser enganadas. Por que eu perguntei se você acha que tem o direito de se sentir ofendido quando alguém não te trata bem? Porque tem gente que vive uma vida, depois de ter sido maltratado, assim, ofendido. Pega a tua Bíblia, capítulo 37 do Gênesis, nós vamos ler um texto. A última ministração que eu fiz, semana passada eu não estava o pastor Carlos. Hoje o pastor Carlos não está porque faleceu a mãezinha dele, no dia de ontem. Ele estava bastante preocupado com o pai, e quem faleceu foi a mãe, acredita, minha irmã? Bastante preocupado com o pai, porque o pai é muito doente e a mãe acabou falecendo. Você encontrou o capítulo 37? Sim ou não? A partir do verso 4. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, eles o odiaram e já não conseguiam conversar com ele de forma pacífica, de forma normal. Aí José teve um sonho, e ele contou o seu sonho aos seus irmãos. Por isso o odiaram mais ainda. Disse-lhes: peço que ouçam o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Preste atenção nisso que eu vou falar agora. Eles não odiavam José por causa dos sonhos.
Eu sei que há um bafafá na rede social, não conte os seus sonhos para ninguém, meu irmão. Se o sonho é de Deus e está na sua vida, essa lorota de não conta ou conta, isso não cola. Não cai nessa não, que não acontece porque você contou para os outros. Eles não gostavam de José, por uma razão bem simples. José era filho de Jacó e de Raquel, a esposa legítima. Por que Jacó tratava José melhor do que os seus irmãos? Porque era a esposa dele do coração que havia dado a ele o filho que ele tanto queria. Não tinha a ver com o sonho. Quando ele contou o sonho, eles o odiaram ainda mais. Ainda mais. Eu sei que tem um monte de gente aqui que está cheio de sonhos aí, não está? Eu nunca mais me esqueci de uma frase que o pastor Marlos Monroe falou sobre quem estava na convenção, e ele já contou isso em muitos vídeos, agora ele já é falecido, não está mais entre nós. O lugar mais rico do mundo. Alguém já lembra dessa frase dele? O lugar mais rico do mundo é o cemitério, né? E alguém pode achar que é mentira, que não, mas ele falou assim: lá no cemitério, em qualquer cemitério, estão todos os sonhos que eram para ter sido realizados, feitos, vividos e não foram, então estão lá. Os tesouros estão guardados. Nenhum sonho deixa de acontecer porque alguém ficou sabendo do seu sonho. Entenda isso, se é Deus que colocou o sonho, se Satanás se levantar, ele cai. Não é que esse papo não, meu irmão, dessa gente aí que é uma tal de influência, não é? Os influencers da vida. Tem sonhos ainda? Aleluia. Não há idade para sonhar. Ah, mas se as pessoas ficarem sabendo a inveja é maior que Deus? Você está louco, meu querido. Ah, mas você não sabe que tem olho aí que quando olha seca tudo. Eu tenho um Deus que dá vida a respeito e sobre tudo. Que papo doido é esse? Então eu fui maltratado. Será que eu tenho o direito de me sentir, então, porque eu fui maltratado? Eu tenho o direito, Charles? O que você acha? De ficar chateado, ofendido? O sonho, a vida de José, melhor dizendo, ela vira um pesadelo. Porque existem coisas que são anteriores. Eu sei hoje porque a história já aconteceu. São anteriores ao sonho. Deus tinha algo com Jacó e com José. E ninguém muda isso. Ninguém muda. Se Deus tem alguma coisa comigo e com você, pode se levantar um inferno inteiro. Ninguém muda o que Ele tem. Ninguém muda. Mas alguém está caindo na armadilha do engano. Que engano? De achar que Satanás ou qualquer outra pessoa possa mudar ou frustrar os planos que Deus tem. A vida dele começa. Ele foi o 11º filho. Vale lembrar que todos os filhos nascidos de Jacó se tornaram nos fundamentos da nação de Israel. Eles não eram qualquer outra coisa, os outros. Tinham um coração meio amargoso, meio difícil, mas eram também gente escolhida por Deus. O que tornava José especial não eram os sonhos que ele tinha, era o fato dele ter nascido debaixo de uma vontade que o pai teve. Lembra a situação? Quem conhece a história de Jacó sabe que o sogro dele enganou ele, deu uma filha primeiro e ele gostava da outra, e ele falou: vou trabalhar ainda mais um tempo para conquistar a mulher que eu amo, e é com esta mulher que ele tem esse filho. E o filho era tão especial para ele, que ele fez uma roupa especial para o filho, já como que dizendo: ó, esse aqui é o menino. Ele já estava identificando isso.
Talvez inconscientemente ele já estivesse dizendo, se ele já estava presenteando logo com o que ele tinha de melhor, ele já estava oficializando, ó, de fato sem saber que Deus estava naquilo. Deus já estava naquilo. E Deus começa a usar Jacó, fazendo com que o propósito de Deus agora começasse a se manifestar, e vem de sua raiz esse menino chamado José. E Deus começa a usar ele com essa qualidade. Ele conseguia entender o que a pessoa sonhava. Se eu não estou na cabeça da pessoa, como que ele entendia? A pessoa contava o sonho, mas nem sempre. Quem consegue aqui relatar 100% das coisas que sonha é muito difícil. É muito complexo. Às vezes você sonha e não se lembra direito do sonho. E ele tinha essa qualidade. Ele, além de sonhar, também interpretava sonhos. Agora entenda uma coisa aqui, tá? Deus não precisa mais falar através de sonhos, porque eu tenho a palavra revelada. Eu estou pedindo um sonho. Não, Deus não precisa mais falar através de sonhos. Ele falou aqui neste tempo. Tem gente esperando, eu vou sonhar com... Não. Agora o sonho é no sentido diferente. Você deseja e vai para cima. Amém? Será que Deus vai revelar em algum sonho? Não, já tem a palavra. Fique tranquilo. A família não entendia. Não entendia o quê? Que aquela era uma escolha de Deus. Aquela era a vontade de Deus. E não cabia àquela gente, os irmãos, pai, mãe, mudar o que Deus havia determinado. Como eles não compreendiam o que Deus falava através da vida de José, era natural que eles começassem a odiá-lo. Era normal. Porque os sonhos que ele contava, ele não dava detalhes dos sonhos. Para quem ouvia da forma com que ele colocava, ficava aquela ideia, você está achando o quê? Que você é melhor e que nós somos a ralé? Ele nunca disse isso, ele disse? Você já encontrou ele dizendo isso? Não, ele só disse que tinha um sonho e que no sonho acontecia uma situação A, B, era só assim que ele colocava. Mas gente maldosa no coração já enxerga o que nem foi falado, já ouve o que nem foi dito. Basta eu ter alguma coisa contra aquele fulano. Se ele colocar qualquer coisa, eu já vou com pedras na mão. Então eles começam uma jornada, imaginando que melhor era fazer o quê? Dar fim na vida desse menino. Como eu disse, eles não sabiam que aquilo era um propósito de Deus. Então eles armam uma situação onde eles conseguem vender o irmão como escravo. Eu vou encurtar a história aqui, porque eu preciso dar esse relato para poder entrar na mensagem. Eles vendem o irmão como escravo. Porque matar seria absurdo, né? Se bem que tem crente que anda com a unção da morte, não anda não? Queria tanto matar uns 2, 3, é ou não é? Hã? Passar a foice. Mas se engana quem pensa que ser escravo era uma coisa assim muito legal, era melhor do que ser morto. Agora eles, tomados pelo engano, os irmãos de José, eles disseram, não vamos matar não, né? É muito errado esse negócio de matar, vamos vender ele como escravo. Quem era vendido como escravo geralmente morria, vivia e morria como escravo. Se um escravo desse se casasse, a mulher também se tornava escrava. Se ele tivesse filhos, os filhos também seriam escravos. Ou seja, ele jamais teria de volta a sua liberdade. Era assim que acontecia. Então, ter vendido ele como escravo, não foi assim, uma misericórdia por parte dos irmãos. Eles queriam desgraçar a vida de José. Agora imagina você, como que estava a cabeça de José, passando e vivendo por tudo isso.
Nossa, tive alguns sonhos, e os sonhos eram tão bons, né? Coisa tão maravilhosa. Eu e você conhecemos o final da história, mas imagina o rapaz vivendo o que estava vivendo. Ele não sabia, ele não tinha noção. O que ele sabia é que um ódio foi gerado, que a família tinha o abandonado. Mas aí então, ele é comprado por um membro importante no Egito, um comandante de guarda, e ele vai trabalhar na casa desse homem. Ele trabalha na casa do homem por 10 anos. O homem gosta tanto de José, que coloca José como o chefe de tudo que ele tem. De tudo que ele tinha. Eu não sei de nada a não ser que eu sou o dono, mas do resto era José que mandava. Tudo ia muito bem até o dia em que José é assediado. É engraçado como às vezes a gente está saindo de uma situação ruim, as coisas começam a melhorar e você fala, mas Satanás não larga de mim, né, pastor Anderson? Parece que Satanás gosta mais de mim do que Deus, não é não? Não é assim? Está lá. E aí ele é assediado pela mulher, ele não cai naquela situação, e ele é acusado de estupro. E porque foi acusado de estupro, agora foi preso. Eu sei que você fez e faz, assim como eu faço isso que eu vou falar agora. Você está na presença de Deus, tudo rolando, uma bênção, de repente a casa cai. Aí você fica, meu Deus, fui fiel, eu orei, eu jejuei. Puxa vida, mantive a minha integridade, trabalhei, me esforcei, me dediquei. E agora estou sendo culpado de uma coisa que eu não fiz. Eu estou sendo acusado de algo que eu jamais faria. Parece que quanto mais eu quero acertar, pior fica a minha situação. E quando as coisas perdem o controle assim, vem uma pergunta matadora. Será que Deus está vendo o que eu estou passando? Porque eu estou com a impressão que Deus perdeu o controle do negócio. Você está lá cheio de planos e sonhos. E aí você conta o seu sonho, fala do seu sonho, aquilo vira uma desgraceira só. Aí você acha que foi porque você contou o sonho. Não tinha nada a ver com ter contado o sonho. Eles já odiavam o rapaz. E eles odiavam sem saber por que odiavam. José era o cara que Deus tinha escolhido. Ele era a pessoa que Deus havia feito um acerto. Obrigado, vai me arrumar, tá vendo? Para ficar bonito na live. E quando você parece que vai decolar e o avião dá um problema no motor e o negócio arrasa, você fica revoltadinho, não fica? Imagina a cabeça do José. O que eu fiz para os meus irmãos? Nem ele entendia o que ele tinha feito. José não contou nada na maldade. Nunca fez isso. Aí ele vai parar num lugar longe de casa, longe de todo mundo. E agora ele é um escravo. E ele passa na mão de um homem. Vai morar em um lugar onde Deus começa a abençoá-lo novamente. E quando parece que a coisa está andando, 10 anos depois, a casa cai mais uma vez. E aí ele é preso. E é a hora que a gente fica, será que Deus ainda está aí? É assim que você pensa ou não é? Você não faz ideia do que Satanás é capaz de fazer para te enganar e tirar você da presença de Deus. Você não faz ideia.
Ele não precisa incorporar, não. Agora ele está preso. Dizem os históricos que prisão no Egito era uma benção. Café da manhã tinha cafezinho quente, leite. Prisão do Egito tinha. Pãozinho de queijo tinha. Tinha broinha de milho tinha. Tinha aquele queijinho, aquele salame tinha. Não, prisão no Egito. No caso de José, muito provavelmente ele foi jogado em um buraco sem luz, tratado a pão e água ainda quando isso chegava até a cela que ele estava. Assim estava a vida de José. Então, quando as coisas parecem que elas não vão, a primeira coisa que nós pensamos então nessa ocasião agora é que Deus me abandonou. Só que José não sabia que Deus estava preparando ele para algo. Ele não sabia. Não bate não, ô baiano. Tirou o TT da menina, tá vendo? Foi dar uma mamadeira, parou lá. O José já acabou, meu irmão. Não faz isso com ela não, tá? Deus estava preparando ele para ser um líder, para ser alguém. Tem algum sonho que está aí na sua vida, que esse sonho foi um sonho que Deus te deu? É interessante pensar, refletir com a história, porque olha só, ele não sabia, ele tinha um sonho, mas ele não recebeu a revelação completa. Ele no sonho viu que ele tinha um amontoado de alimento amarrado, que ficava em pé, e mais um outro monte de alimento amarrado, que se curvava diante dele. Ele não sabia se era reino, se ele ia ser chefe, não ia ser chefe, ele não sabia nada disso. Mas os problemas familiares começaram a acontecer. Ele não escolheu ser preferido pelo pai, mas ele era preferido pelo pai. Por causa disso, seus irmãos começaram a rejeitá-lo. Ele foi então, por causa disso, foi traído, abandonado, acusado falsamente. Ele pode ter pensado muito bem, pastora Neuza, que então, apesar dele saber que era algo que tinha vindo de Deus, e que aquilo não tinha nada a ver com vontade de Deus. Não é? Nada a ver com vontade de Deus. Nada a ver. Eu fico assim, eu sou muito observador, vocês sabem. Eu fico maravilhado com um crente quando Deus faz uma promessa para ele. Quando Deus promete algo. Rapaz, você quer ver crente ficar feliz é quando Deus fala assim: eis que eu te digo, nessa noite, de mim mesmo, vou te abençoar. Você quer ver alegria no olhar, é quando a promessa chega. É pulo, é euforia, é aquela coisa doida, né? Cheio de... E de fato não deveria ser diferente, que você ficasse assim tão eufórico, tão alegre, tão disposto. Porém, eu já falei isso aqui uma vez, vou voltar a dizer de novo. Tome cuidado para não interpretar a vontade de não interpretar a vontade de Deus de forma equivocada.
Porque quem acaba entendendo a vontade de Deus de forma errada, durante a caminhada, é muito comum que essa pessoa pare, que ela desista, que ela abandone, que ela deixe de continuar caminhando. Tem gente que acha que porque Deus prometeu algo, vai fazer algo, então nada de ruim, nada de errado vai acontecer com você. O que nunca é verdade. Nunca é. Ah, mas Deus fez uma promessa. Sim, fiz. De fato. A promessa, fiz. E quero que você a receba. E aqui começa a nossa mensagem. Só volta o retorno para mim, por favor. Começa aqui. O que começa aqui? Deus fez uma promessa. Será? Não, vai bem com esse. Deus te prometeu alguma coisa? É? Então agora começou o processo. Que processo? Que processo? Agora Deus vai começar a trabalhar. Ele vai começar a agir. Tem gente que acha que o processo, que é a caminhada até que o sonho se manifeste, tem a ver com você passar pelo processo e merecer o que Deus prometeu. Engano seu. Satanás ama te enganar com isso. Eu estou passando essa luta para eu poder receber minha bênção. Se ele prometeu, já é seu. Não tem a ver com passar um processo para receber o que ele já prometeu. Tem nada a ver com isso. Ele não vai te testar para você receber o que ele disse que te daria. Mas então, o que Deus quer nessa situação? O que ele pretende? No processo, Ele quer me preparar, para que quando eu estiver com aquilo que Ele prometeu na minha mão, eu não faça daquilo que Ele me deu como bênção. Segura aí, que vai doer. Algo que acho que é só meu. Não faria sentido ele querer que Josué, ou melhor, José, se tornasse governador, para governar a si mesmo, para abençoar a si mesmo. Aí eu estou pagando o preço para receber a bênção. Isso é conversa do diabo. Se ele falou que é seu, é seu. Está disposto? Estou. Segura aí, vai vir o processo. Para quê? Porque quando ele coloca algo na minha mão, o que ele coloca na minha mão é colocado para ser bênção para a vida dos outros primeiro, antes de ser para a minha. Que isso, pastor? Você está doido? Então você está precisando ler Bíblia. Você também vai desfrutar. É por isso que eu falei para você, Satanás engana fácil, qualquer um. Ele consegue colocar as pessoas longe de Deus com uma simples tacada, sem muito esforço. Ele faz você usar até a palavra que você acredita nela para fazer com que imagina o José, agora preso. Ele fez alguma coisa de errado? Ele estava pagando o preço para ser o governador, ele nem sabia o que ele seria. E você achando que é por causa dos sonhos, que a música é linda. Eu gosto de observar algumas músicas. Não é aquela musiquinha do sonho? Não conte os seus sonhos para ninguém. Meu irmão, Deus não tem medo de Satanás não. Sai dessa. Se o sonho é de Deus, Deus não tem medo de diabo não. Fuja desse negócio aí. Se tem uma coisa que Deus, ele não fica escondendo nada.
O apóstolo Paulo fala assim: está tudo revelado, gente. Está tudo exposto. E ele, para melhorar o negócio, ainda enviou o Espírito Santo, que conhece o coração do Todo-Poderoso. Se você andar nele, estiver nele, pode ter certeza que as intempéries vão acontecer. Acabamos de cantar perplexos, não é? Mas nunca destruídos. Por que eu estou de pé? Porque eu orei muito, porque eu jejuei muito. Eu e você estamos de pé porque Deus é misericordioso. Mas vamos continuar aqui com a reflexão, para eu poder pregar. Hoje nós vamos sair daqui meia-noite. Não, brincadeira. Se há um propósito de Deus na minha vida, eu vou ser levado a um processo. Pois que Deus quer me preparar, quer me deixar em condições. Processo não tem a ver com passar por ele para merecer, porque Deus já disse que faria. Mas tem a ver com ele me preparar, para que depois eu saiba usar bem aquilo que ele colocou na minha mão. E aqui é neste engano que muita gente cai, muita gente para e muita gente desiste. Quando a pessoa começa a ser testada, ela fica frustrada, chateadinha. Ai, minha família está me atacando. Gente do Satanás. É ou não é? Eu estou orando, eu estou consagrando. Olha aí o que está acontecendo comigo, sou fiel. Sabe por que eu estou parando? Sabe por que eu quero desistir? Porque se meu líder tivesse me ajudado, a minha vida não estaria assim. É porque me deixaram, me abandonaram, é por isso que as coisas não aconteceram. É que se meu esposo não tivesse sido ruim, minha esposa não tivesse sido a chata que é, então o nosso casamento não estaria na condição em que está, na situação em que a gente vive. Se o meu pastor tivesse me olhado mais, visto os dons de Deus que tem na minha vida, então eu já teria ido mais longe, mas ele não me enxerga, ele não me vê, parece que ele não me entende. Então por isso eu acho que eu tenho o direito de me sentir chateado, para baixo, amarrado. Se não tivesse falado comigo daquele jeito, se as coisas tivessem acontecido assim, Deus com certeza estaria me usando e fazendo na minha vida um instrumento através dele. Se não fosse aquela fofoca, se não fosse aquela palavra, se não fosse aquele olhar, se não fosse aquele dia. Você tem certeza mesmo que é assim, crente, que você pensa? Você aí, homem e mulher de fé, é assim que você pensa? Que as coisas são e que elas acontecem? Acorde, acorde e acorde, acorde mesmo. Que isso, pastor? Nada impede Deus de trabalhar, não. O Jean não te impede de trabalhar. O ministério, Casa da Bênção, te impede de trabalhar? Não, também não. O que? Aquela tua esposa chata, você... Não, vamos trocar, né? Vamos trocar? Aquele marido chato. Mas você é a esposa de Deus, é um mel, é um doce, não é? Faz ele ficar igual a você. Por que parece que a gente sempre é vencido pelo maligno, se Deus é maior que o maligno, Esther? Eu não entendo essa mentalidade. Sabe o que é?
Sabe o que é? Eu não sei. Eu não creio desse jeito. Não acredito. Você já pensou? Deus tem algo na vida do José. Vamos pegar a parte que o José foi vendido como escravo. Você já parou agora pensando assim, pastora Neuza? José acabou de ser vendido pelos irmãos. Deus está lá do céu olhando. Aí Deus olha para o Espírito Santo, olha para os anjos e fala assim, aí agora? O que a gente vai fazer? Olha o meu plano aí. E agora, gente do céu? Como que isso... Meu Deus, a gente precisa de um outro plano. A gente precisa de fazer alguma coisa. Olha aí, foi vendido. Ai, eu não acredito num negócio desse. Você consegue imaginar Deus assim? Porque é assim que tem gente que pensa que está acontecendo. Ai, a casa caiu para mim, Deus deve estar lá, não está nem aí. Não, Deus deve estar desesperado, mordendo, roendo unha, para tentar entender o que houve, para tentar fazer alguma coisa para te ajudar. Não dá. Mas tem gente que acredita que é assim. Foi lá, fez a promessa para mim, não sei o quê, Eu glorifiquei Ele naquele dia, eu estava com a minha roupa de crente até naquele dia. E eu glorifiquei como eu nunca tinha glorificado Ele na minha vida, pois deveria. Você só glorifica Ele quando Ele fala assim para você? Quem aqui já foi mandado embora de emprego que Deus falou que tinha te dado? Já foi? Deus te deu, é teu. O varão, varoa, é teu. Mas suponhamos que um amigo invejoso te odiou lá no teu emprego, e por causa do teu amigo invejoso é que você foi mandado embora. E foi mandado embora injustamente. Já pensou Deus falando assim, agora gente, é o emprego que eu tinha dado para a pastora Neuza. E agora, gente? Me ajuda aí, ô Espírito Santo, porque eu estou aqui sem saber o que eu faço. Acho que eu vou chorar um pouco. Eu vou desanimar, porque ô gente ruim que tem lá embaixo. Nossa, o Jean orou tanto, ele buscou tanto. E o pastor Belém nem olhou para ele. Ele estava certo que algumas coisas seriam através da vida dele. Você vai me perguntar, pastor, mas não é desse jeito que acontece? Nunca foi. Nunca. Eu sei que não. Mas a atitude de muita gente que eu conheço revela que para eles Deus é assim. Eu não aguento mais, eu não suporto mais essa luta, esse processo. Por que só tanta desgraça? Porque parece que Deus do mundo inteiro escolheu só eu para desgraçar a vida. Por que será que tanta gente mais fedida que eu, mais chata que eu, tanta gente mais problemática do que eu, Deus permite que logo comigo essas coisas aconteçam? E se você não parou, você deve estar desistindo. Se você não parou, você deve estar com o coração cheio de vontade, no dia de receber ao sonho e tudo mais, aquela euforia. Mas agora dentro do processo, por que você fica assim? Porque como José, você não sabe qual é o final do processo. Você não sabe onde Deus quer te levar. Ele precisa revelar tudo para você acreditar que o que Ele tem para você é bom, perfeito, agradável? Eu não acredito. Você está dando uma de Gideão aí? Mas o senhor quer eu, então molha. Lá é um outro contexto, era uma outra realidade de vida. Mas vamos continuar aqui. E quando a coisa parecia que não ia ficar pior, ela ainda ficou pior. Porque tem sempre um jeito de desgraçar ainda mais o que está desgraçado. Você acha que não, mas tem.
Você pode achar que hoje você entrou aqui na merda, na lama, mas tem um jeito de deixar ainda pior do que você está. Sempre tem um jeitinho de fazer a coisa, aí ele é preso. Aí o que acontece lá na cadeia? Ele era o cara que interpretava sonhos, e teve 2 carinhas que teve um sonho na cadeia. Olha a euforia do José vindo de novo. E ele interpreta os sonhos dos caras. Quem sabe ele tem pensado, agora Deus se lembrou de mim. Meu irmão, o copeiro e o padeiro saíram da prisão e eles se esqueceram do José. Sabe aquela coisa, mas eu voltei a orar de novo. Eu voltei a buscar o meu Senhor. Aleluia. E como tem sido constante a minha busca pelas madrugadas. Mas aí ele parece que se esqueceu de mim. Parece que ele me abandonou de novo. E lá foi quando parecia que as coisas não poderiam ficar piores. Há sempre um jeito de... José está no processo. E Deus está de olho em tudo. Aí quando tudo parecia perdido, o faraó tem um sonho. Quem fez o faraó sonhar? Deus. Porque você fica atrás de revelação de gente, né? Fique em Deus no processo. Você está procurando igreja, fique em Deus no processo. Você está procurando resposta, fique em Deus no processo. Eu fico imaginando José, miserável homem. Confiei, revelei, entreguei tudo. Porque hoje eu vou entregar tudo também. Aí quando José pode ter pensado, porque dentro da cadeia ele se tornou um cara abençoado. Você acha que porque você está numa situação ruim, não tem como Deus te abençoar? Ele era escravo na casa de Potifar e se tornou em bênção. Ele foi preso e agora é luz dentro da prisão. Você acha que lugar bom é só no palácio, ó, só lá, mandando. Para chegar lá, para mandar, para ser um cara lá em cima, eu tenho que passar pelo processo. Eu não aguento nem uma unha encravada às vezes. Eu não consigo nem suportar um olhar torto para mim às vezes. Faraó tem um sonho. E o cara que tinha esquecido de tudo, porque agora ele estava vivendo a bênção dele. Você percebe quando os outros estão vivendo o milagre, ele esquece de todo mundo, não é? Quando você entra no paraíso, você não lembra mais dos irmãos. É assim ou não é, meu irmão? Eu sei que é. Quando você precisa daquele irmãozinho que ora com você, te arrasta pelo braço, você está lá, mas aí chegou no paraíso, nem me lembro mais que eu tive essa vida. O faraó tem um sonho. E dentro de um buraco no Egito tinha um cara que interpretava sonhos. Você acha que é à toa? Ele estava andando na direção que Deus havia determinado para a vida dele. Essa farra que pregam hoje de que tudo é vitória e só conquista, não acontece nada de errado, de ruim, cuidado, Satanás está te enganando. O faraó enlouquece. Tive um sonho. E esse sonho aqui é meio estranho. Ele chamou as pessoas mais sábias que ele tinha no reino, e eles não conseguiram ajudar o chefe deles.
que o copeiro se lembra porque o padeiro morreu, não foi? Padeiro que recebeu uma bênção tinha morrido. Ó, misericórdia. Mas o copeiro estava lá e viu o quanto o seu chefe estava perturbado. Conheço um homem, Senhor. Quem é ele? Eu imagino que Faraó deve ter pensado assim, é um príncipe, deve morar em algum lugar chique por aí, chama ele. Não, ele está num buraco, ele está na prisão. Mas eu sei que ele é um cara, porque eu tive um sonho lá, eu contei para ele, ele interpretou o sonho e aconteceu exatamente o que ele disse para mim. José interpreta o sonho. E agora José se torna o homem mais importante do Egito, abaixo somente de Faraó. Aí você pensa assim, tudo acabou, agora está tudo certo. Não. Aí Deus permite que uma fome tome conta da região. Para quê? Agora ele vai provar o coração de José. Porque que tem muita bênção que vira maldição na vida de algumas pessoas. Você casou para que o seu casamento seja bênção. Se ele está sendo maldição, tem alguma coisa errada. Não é com a mulher e nem com o marido. É com o que vocês estão fazendo, com o que vocês têm. Se o que você ganha era para ser bênção, tem alguma coisa errada na tua vida se isso está se tornando num mal. Não está na coisa. Não, não está. Aí Deus envia uma fome. Porque José está onde Deus queria que ele estivesse. Mas Deus vai fazer assim, agora eu quero ver o que está no coração desse menino. O que você acha, minha irmã, que tinha no coração de José? Eu acho, sem pestanejar. Se você já foi ofendido, maltratado e magoado, eu sei o que tem no coração de uma pessoa que é ofendida, magoada e maltratada. Tem ódio, tem rancor. Tem ou não tem? Tem. De gente ofendida? Tem essas coisas ou não tem? Ou você acha que o coração do José agora era o coração do homem mais puro do mundo? Ele é o Espírito Santo em pessoa. Hã? Chega a fome. E onde os irmãos de José vão comprar comida? Onde? No Egito. Como é que é no Egito? No Egito tem bênção de Deus? Ainda que passe pelo vale da sombra e da morte, estarás comigo. Nada vai te tocar, vai te comer, vai te consumir. Meu irmão, eu falei isso um dia para um pessoal do Testemunho de Jeová. Com Deus até no inferno eu estou bem. Peguei o salmo, abri, fui ler para ver. Está vendo o que ele está dizendo aqui? Você lembra da oração de Jó? Da oração de Jonas? Eu costumo dizer que a oração de Jonas é a oração feita do inferno. Porque ele já estava morto. Mas o voto que eu fiz, se o Senhor me permitir voltar, eu vou cumprir. Aí o peixe vomita ele na praia, ele faz o quê? Ele volta para trás. Ele é sem vergonha. Desce agora a família do querido José. Anos do processo. Imagina quantas feridas abertas no coração de José. Mas o que José faz?
José, por um minuto, pensa em fazer o mal aos seus irmãos. Agora eles vão sentir. Agora eles vão ver como que se trata com uma doença assim. E agora eu vou te fazer uma pergunta que vai fazer você entender tudo isso que eu estou falando aqui agora. Quem que você acha que enviou José para o Egito? Foram os irmãos dele ou foi Deus? Quem enviou José para o Egito? Foi Deus ou seus irmãos? Foi Deus. E você achou que essa gente toda que apareceu no teu caminho, porque José poderia pensar, tanta desgraça, Senhor, problema dentro da minha casa, com relação ao meu pai, meus irmãos, sou vendido, só desgraça. Ele poderia ter pensado, meus irmãos que desejaram essa desgraceira para mim. Eu e você que conhecemos a história, sabemos que foi quem que enviou ele para o Egito? Foi Deus. Diga assim, foi Deus. Tem sido Deus em minha vida. Você pode pensar que tudo isso que está acontecendo e vem acontecendo com você é porque te odeiam, não gostam de você. É Deus. Porque é Deus. Mas não faz sentido, mas é Deus. É sempre Deus. Mas por que? Sim. Porque eu tenho um sonho para você. E sou eu que estou trabalhando. Sou eu que estou fazendo. Quem enviou José para o Egito? Quem fez com que a família dele o odiasse? Tem gente que não entende nada a respeito de Deus. Você está achando que processo tem cara de fracasso e de abandono do Senhor? É processo. Agora ele vai testar o coração de José. Agora é a hora. Este é o momento. Eu sei que você fica dizendo para si mesmo, porque você está ofendido. Está chateado porque foi maltratado. Você está para baixo. Se você não parou, está pensando em parar, ou se já parou, porque me sinto ofendido. Ah, pastor, mas é luta demais. É problema demais, é dificuldade demais. Eu sei que é. É claro que é. Pastor, você sabe o que é passar essas coisas de ser mal interpretado? De ser caluniado? Sei. De ser mal interpretado? Sei. Tem gente que ouve pregação aqui e faz ao contrário. Eu sei o que é isso. Porque acho que eu venho brincar de ser ministro da palavra aqui.
Claro que sei. Você não se ofende? Não. Sei que Deus para tudo tem um propósito. Você orando para as lutas passarem. E essas lutas talvez sejam o processo de Deus para tentar fazer você ser mais maduro, mais consciente. Por que você acha, Dian, que Deus deixou essa história escrita para mim? Para que eu não precise passar o que José passou. Eu conheço o fim da história. Família se levanta, as coisas se desestruturam à nossa volta. E Deus continua sendo Deus. As pessoas nos perseguem, nos maltratam. Os de perto, porque são eles que nos machucam. Sei que estão sendo usados para um propósito maior que o Senhor tem em minha vida. E sei que o dia que eu estiver lá, com aquilo que Ele disse que colocará na minha mão, eu ainda vou usar isso para abençoar a vida daqueles que pensaram que estavam me fazendo mal, quando na verdade estavam sendo usados por Deus sem saber. Deus não está trabalhando para garantir que você receba o que Ele te prometeu. Ele não trabalha para garantir que eu seja feliz. Ele trabalha assim em nós, para que o dia em que eu tiver a oportunidade de fazer como Ele tem, eu seja como Ele. Você pode ter respondido para si mesmo: pastor, eu tenho o direito de maltratar quem me ofende. Errado. Se você acha que você tem o direito de maltratar quem te ofende, Deus nunca vai colocar nada nas suas mãos. Jamais. Você pode ser de oração, de jejum, conhecer palavra, pode ser até o próprio Espírito Santo, como eu tenho falado aqui, porque tem gente que você pensa que ele é o Espírito Santo às vezes. Porque ele sabe tudo, ele entende de tudo. Deus não está trabalhando para que eu me sinta bem, mas está trabalhando para que a sua vida e a minha vida seja a revelação do que Ele é nesse mundo. Sai do engano. Percebe como Satanás não precisa de muito? Deus está trabalhando em nós. Então, se você está orando para acontecer, para voltar, para ser, diga: Senhor, cumpre em mim tua vontade. Porque eu estou aprendendo hoje com a vida de José. Que não tem nada a ver porque eu contei meu sonho. Se tivesse, José não teria sentado no trono. Sai dessa, operário do diabo. E o que tenha de mensagem para confundir a minha mente, a minha vida. Tem sonhos aí dentro, não tem? Mas aí tem gente que olha e fala assim: você? Você não. Aí você fala: mas foi Deus. E você diz assim, e começa a colocar em dúvida. Começa a pensar que não tem nada de Deus nisso. Por
porque é luta demais. Eu não preciso saber o que Deus tem comigo. A única coisa que eu preciso saber é se eu estou caminhando na direção que Ele disse que eu deveria caminhar. E que Ele vai me permitir me sentar num lugar onde eu tenha poder e autoridade, para saber como eu vou reagir com o poder e a autoridade que eu tenho na mão. Ninguém tira nada de ninguém se foi Deus que lhe deu. Mas era para mim, olha tudo que está acontecendo. Pare. Feche seus olhos por um instante, por favor. Pare. Há um processo. Há um caminho. Há uma direção. Mas pastor, não tem mais. Satanás está querendo enganar você. Pastor, mas a minha vida é só problema. Eu queria que ele me dissesse só um pouquinho. Ele não precisa te dizer nada. Só tira do seu coração aqui hoje essa vontade de parar e de desistir. Só arranca do teu coração, porque quem colocou isso aí dentro de você foi o diabo, não foi Deus. O que Deus colocou em você foi um sonho, foi outra coisa, bem diferente dessa daí. E que você pensou que tudo isso que você está enfrentando, é porque de fato Deus, com certeza, tenha te abandonado. Não, Ele está me testando. Ele está me avaliando. Porque o lugar que eu e você vamos pisar, é um lugar diferente deste que nós estamos agora. Muito diferente. As situações com as quais nós vamos lidar, elas são muito maiores do que essas que nós estamos vivendo aqui agora. Não deixe Satanás te enganar. Mas pastor, estão falando, estão perseguindo, deixe que fale. Deixe que persigam. Mas pastor, não dá, eu não suporto mais, eu não aguento. Aguenta sim. Agora você tem a história de José para entender que talvez a sua vida esteja igualzinha dele. E que se você resistir, perseverar, porque não é só fé, tem que haver perseverança. Ele há de manifestar o que em sonho te revelou, para manifestar na sua vida. Eu sei, não preciso nem, como eu disse, eu vou entregar tudo. Eu sei que tem dons enterrados e talentos enterrados aqui. Porque nessa igreja não pode isso, não pode aquilo. Não sei onde você ouviu esse tipo de coisa. Você acreditou no que Satanás te disse. Como Adão e Eva começou a colocar empecilhos para que Deus não age através da sua vida. Aqui nós temos variedade de dons, não só um dom. Será que Deus está falando agora? Sim, está falando. E com certeza Ele deve estar revelando algo mais profundamente para alguém específico aqui nessa noite. Que essa palavra está descendo como cura para a sua vida. Não tem nada a ver com a família que Deus levantou. Nossa, meu Deus, levantou. É um levante na minha vida, porque o crente gosta, né? De uma gíria. É um levante na minha vida. Só se eu tivesse coberto pelo manto.
tanta condenação. Se preocupa não, é assim mesmo. Foque no autor e consumador da tua fé. Foque nele. É com ele que você tem algo. Não é com aquela pessoa que não entende, é com ele. Foi com ele que a conversa começou. Foi nele que tudo se iniciou. Não foi porque você contou, não. Não foi porque alguém soube, não. Satanás quer te enganar. Ele quer fazer você amaldiçoar a vida de alguém. Ele quer fazer você se tornar como ele, um maldito, um maldizente. Ele quer tirar você daquilo que Deus tem para a sua vida. Ele quer te afastar da fonte. Você aí no seu coração, mas eu tenho o direito. Eu fui muito magoado e ofendido. Pai, não leve em conta o que fizeram comigo. Perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. O que fez Jesus estar assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mesmo tendo passado tudo que passou? O que fez? Passou pelo processo. E agora ele chegou lá, ele está sentado à direita de Deus Pai. Sabe o que ele está fazendo agora? Ele está falando comigo e com você aqui nesse lugar. Ele está curando a nossa vida pela verdade. Está libertando a nossa vida pela verdade. Eu não sinto mais o Espírito nesse lugar. Eu vejo o Espírito de Deus. Como disse Estevão, eu vejo os céus abertos. E a glória de Deus Pai, que vem do alto e desce, eu vejo, eu não sinto mais, eu vejo. Eu vejo. Há quanto tempo você não vê mais? Há quanto tempo você não vê mais? Não vê o quê? A presença de Deus. Como assim, pastor? Como que eu vou ver a presença de Deus? Eu já pude contemplar em alguns olhares aqui, porque algumas pessoas dizendo, na forma que estão olhando, eu estou sendo curado, Deus está me libertando, e nisso eu estou vendo glória de Deus. É nisso que eu vejo a glória de Deus. Há um processo, e processos não vêm para me matar. Os processos vêm para refinar. Quanto a ti, compre de mim. Compre de mim. Lembra que falamos sobre isso? Compre nesta noite. Esse tipo de ouro que não tem mistura, que é puro, que traz vida e que sara nossas feridas. Você nunca mais vai olhar com esse olhar medíocre para as situações à sua volta. Que luta, obrigado Senhor, em tudo eu te dou graças. Começa a perceber como agora coisas que estão lá no Novo Testamento passam a fazer sentido. Em tudo te dou graças. Porque este infeliz acha que ele está ali sendo usado para me destruir, mas ele está nas suas mãos, Senhor. Deus, não foram meus irmãos que me trouxeram ao Egito, mas foi o Senhor. Deus, não foram as circunstâncias e situações que me colocaram aonde estou, é o Senhor. Deus, 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 como eu te louvo, por saber que continuas sendo o que és, sendo Deus. Você pode se colocar em pé.